E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano. E a aula é Classe dos Anfíbios, aula 1. Exatamente, amores, nós, recordando aqui, estamos no filo dos cordados. Dentro do filo dos cordados, a gente viu o subfilo protocordados, que são aqueles bichinhos que não têm coluna vertebral, só tem notocorda como estrutura de sustentação. Depois a gente viu, já dentro do subfilo eucordados, os peixes condrictes e peixes osteictes, que são a classe dos peixes cartilaginosos e a classe dos peixes ósseos. E agora a gente vai entrar na terceira classe desse subfilo dos eucordados ou vertebrados, tá? Que é nada mais nada menos que a classe dos anfíbios. Meus amores, os anfíbios são extremamente importantes, interessante, porque o que a gente tem que entender é assim, ó, os primeiros vertebrados que surgiram, que se transformaram, foram os peixes. Esses peixes, muitos se mantiveram como peixes, mas outros se transformaram e evoluíram para os anfíbios. Tanto que nós temos peixes que ainda reservam essas características que estão em transição, peixes que já são dipnoicos, que são a que a gente viu na última aula, que eles conseguem sair do ambiente aquático ou ficar por um tempo resistentes ao ambiente terrestre. Os anfíbios são esses animais que vieram dos peixes e depois eles originaram os répteis e assim sucessivamente. O que eu tenho que saber então? Como eles vieram dos peixes, eles vão manter algumas características parecidas com a dos peixes. Principalmente a classe dos anfíbios, ou a classe anfíbia, como se chama, significa os dois lados, pertence aos dois lados, tanto a água quanto a terra. Eles vão ter em algum momento uma vida terrestre, mas eles necessitam, em algum momento do seu desenvolvimento, estar na água, ok? Então eles têm já essa possibilidade de viver um tempo fora da água, do ambiente aquático, mas a água é fundamental. Então eu tenho que saber. Então, se me perguntar no vestibular, na prova da Ana Lia, qual é o animal que consegue independência da água, não é o anfíbio, porque o anfíbio precisa da água. Então, antes da gente ver, né, as características, vamos dar um pulinho aqui e ver quem são eles. As nossas amiguinhas, os sapos, os rãs e pererecas, que a gente já vai ver a diferença entre sapo, rã e perereca. Muitos de nós achavam que era o mesmo animal, só com nomes diferentes, e não é. A gente vai ver que são as salamandras, esses animaizinhos bem interessantes, que tem uma característica muito legal. As cobras cegas aí é para confundir tudo. A cobra cega, meu amor, é um animal anfíbio que tu olha para ele parece ou um anelídeo ou um réptil, mas é um anfíbio. Então, só pra gente se localizar quem são eles. Mas vamos ler aqui o slide. Lembra que a gente tem 2 slides para estudar. Então, lá nas primeiras aulas de cordado, que é esse slide com fundo preto, que tem as informações mais resumidas, e tem aquele slide com fundo branco com características mais específicas. A gente vai dar um passeio depois no do fundo branco também. Então, anfi, 2 lados, bio, né, vida. Então, anfíbio, os 2 lados da vida. Que romântico, que poético, Ana Lia. Biologia, poesia também. O ciclo da vida na fase larval, já adiantando, depende da água. Essa classe é muito legal de estudar porque ela é bem rapidinha, bem simples e bem interessante. É a aula que a gente estuda a reprodução dos anfíbios, que eu faço desenhos maravilhosos para vocês que você nunca mais vai esquecer, tá? A fase larval dela é necessária fundamentalmente, qualquer uma daqueles anfíbios que a gente viu, aquática, depende da água, tá? E a gente já vai ver como que acontece a reprodução. E o adulto terrestre, alguns adultos ainda vão viver na água, mas vai ter respiração, né, dependendo das trocas gasosas com ar. E ele tem a pele nua, ok? Ou seja, sem pelos, sem proteção. E essa pele é extremamente importante porque ela participa das trocas gasosas, ela participa da sua respiração. Por isso, todos os animais, tipo os anelídeos, por exemplo, que a gente estudou lá, que necessitam da pele para respiração, eles costumam viver em lugares sombrios, em lugares úmidos, em lugares protegidos do sol, porque essa pele vai ser extremamente sensível ao sol e como a pele é fundamental para a respiração, eles vão ter que se proteger. Claro que existem algumas espécies de sapos
vivem no deserto, mas por uma questão de evolução e adaptação que eles se mantiveram lá. A respiração, isso é muito importante. Quando a gente vê os bichinhos, a gente vai ver os exemplos, mas é uma coisa que eu pergunto demais. Qual que é o animal que um único ser, não é tipo assim, vários representantes da classe, tá? Mas um único ser, enquanto larva, jovem e adulto, ele consegue ter 3 tipos de respiração. São os anfíbios. Por quê? A gente vai ver que as larvas que são aquáticas vão ter respiração branquial. Depois ele vai crescer, vai sair da água e ele vai começar a ter respiração pulmonar, assim como respiração cutânea, através da pele. A pele participa da respiração nas trocas gasosas, mas o pulmão também tem uma função, então vai ser uma função dupla. Então, um único animal durante sua vida vai ter os 3 tipos de respiração: branquial quando for larva, cutâneo e pulmonar na vida adulta simultaneamente, tá? Isso eu sempre pergunto, tu tens que saber, é uma característica bem marcante dos anfíbios. Vivem em ambientes úmidos, porém alguns que se adaptam a ambientes desérticos, né? Pobre em queratina. Queratina, amor, é essa proteína que reveste a nossa pele que nós temos. Aí tem maior concentração nas unhas, tem concentração no cabelo. Os répteis, que são os próximos animais que nós estudaremos, têm a pele extremamente queratinizada, por isso tu pensa assim na pele de um crocodilo, é super dura, de uma tartaruga super dura, e já os anfíbios não, é uma pele fina, pobre em queratina, ok? E alguns têm glândula de veneno, outros não. Pra gente ver quais que tem glândulas de veneno, quais que não tem glândulas de veneno, a gente vai precisar estudar as classes dos anfíbios. E as classes dos anfíbios eu vou deixar num outro videozinho, eu vou deixar esse de 7 minutos com as características gerais dos garotos. E depois, no próximo, a gente vai estudar a classe e aí eu vou te explicar qual que tem veneno, qual que não tem veneno, qual é a característica. Beleza? Fechou? Vamos que vamos, vem comigo.